Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de velhas novidades. Falando em velha, eu vou comentar com vocês uma notícia que já tá velha, mas aqui no Quadrinhos da Sarjeta essa é a tradição. Eu comento coisa que já passou a partir de um viés novo, não tão novo assim, sei lá, também isso já tá meio confuso, o importante aqui é arranjar confusão. Repercutiu aí em vários canais, perfis de cultura pop e quadrinhos, uma matéria que saiu na Variety no dia 14 de abril, assinada por Brett Lang e Matt Donnelly. E a matéria, que na verdade é bem curtinha, fala sobre o futuro da DC Comics, ou melhor, da DC Studios, nas mãos da nova Warner Bros. Discovery. Sim, caso você não saiba, houve uma fusão entre o Warner Bros. E a Discovery. O que pra mim é um nome super engraçado, né? Porque fica uma coisa assim, Warner Bros. Descubra. Dava até pra fazer hashtag com isso e é quase propaganda de motel de segunda. Descubra. Mas eu tô perdendo o foco aqui. Enfim, o que interessa é que na matéria é dito que agora os novos executivos, o novo CEO da Warner Bros. Discovery quer dar uma inflada, quer dar uma vitaminada na DC Comics, ou melhor, na DC Studios. Caso vocês não saibam, a DC, na verdade, nunca teve um estúdio como a Marvel tem. A Marvel Studios, de fato, é uma empresa separada, apesar de estar ali nesse guarda-chuva que é a Disney. Então a ideia é criar uma vertical própria, que seria a DC Studios. E isso engloba filmes, isso engloba séries, mas também engloba games, ou seja, tem muita coisa aí que dá para entrar nesse balaio. A matéria fala que eles estão em busca de um CEO, uma espécie de Kevin Feige da DC, e o que é interessante é que o novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, disse que acha que filmes como The Batman, Aquaman, Esquadrão Suicida estão indo pelo caminho certo. Ou seja, são filmes que estão se pensando de uma maneira um tanto autocontida, mas produzindo materiais derivados. Por exemplo, Esquadrão Suicida gerou a série O Pacificador. O filme agora do Batman vai ter a série do Pinguim, provavelmente a série Arkham. Tá se especulando até mesmo uma série da Mulher Gato, não sei se vai rolar. Uma guinada que aconteceu na DC Filmes, principalmente a partir da tomada de poder pelo Walter Hamada, que também foi o cara que correu com o Zack Snyder. Pesam denúncias do Walter Hamada também ser uma pessoa um tanto complicada, mas aquela coisa, né? Quem corre com o Zack Snyder também ganha alguns pontos. Zoeirinhas à parte, não interessa tanto aqui para nós ficarmos mastigando a notícia, e sim refletirmos como tanto a Marvel quanto a DC estão repetindo uma série de práticas que os quadrinhos já vivenciaram, sobretudo nos anos 80 e 90. E mesmo agora com essa promessa de uma nova guinada da DC, isso na verdade é um olhar para trás. Eu vi alguns cinetubers irem na direção da reflexão que eu vou fazer aqui, tá? Mas deram umas patinadas, principalmente na parte que falavam de quadrinhos, então eu vou ir até um certo ponto onde essa galera também já pensou isso, mas eu vou um pouco mais além. Então, por favor, assistam até o final. Porém, antes eu peço que você curta o vídeo, se estiver curtindo, compartilhe, isso é muito importante. Se inscreva, caso seja novo por aqui, e também seja um apoiador. A gente tem uma campanha de financiamento recorrente, vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Essa nossa campanha tem uma série de recompensas legais, lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo exclusivo no Telegram, sorteio de gibi. Mas vamos lá. Tá rolando uma analogia aí direto sobre como é que a DC e a Marvel se comportam no cinema e como isso tá muito parecido com uma série de práticas no mundo dos quadrinhos. A Marvel, por exemplo, estaria se comportando como as típicas revistas mensais, essas revistas ordinárias que procuram trazer a aventura daquele mês, mas são sempre aventuras muito interligadas, aventuras que se justificam, que se organizam dentro de uma cronologia muito mais vasta, muito maior. E faz todo sentido, isso tá cada vez inclusive se adensando muito mais. Cada filme da Marvel agora não é mais interligado com 1 ou 2 filmes, é interligado com 7, 8, 10 filmes. Isso sem falar que agora também está se interligando com as séries. Isso para não falar de filmes que estão se interligando com outros filmes feitos em outro universo, como foi o último Homem-Aranha. Seguindo essa mesma linha de comparação, a DC teria tomado um outro caminho. Um caminho, cabe dizer, elogiado por esse novo CEO e que foi a opção da figura do Hamada. Esse caminho seria uma espécie de graphic novelização. Ou seja, em vez de tentar fazer um universo expandido, trabalhar com universos estendidos. Você trabalha, na verdade, um ponto de vista muito particular sobre determinados personagens, peguem o caso do filme do Coringa, que é o mais óbvio dos exemplos, e eventualmente aquilo pode derivar, ou seja, pode vir série depois, pode vir game, pode vir sei lá o quê. Mas é um universo fechado, ele não dialoga com o filme do Batman, ele não dialoga com o filme do Esquadrão Suicida, ele não fala com os outros filmes. Entende? Não é expandido, é estendido, ou seja, ele pode ter uma série de continuações, produtos derivados, mas ele não está dentro de um grupo maior de filmes que estão todos ligados entre si e tal. Esse novo CEO aí da Warner Bros.
Descubra. Ele tá querendo transformar a DC Studios numa Marvel Studios? Bom, só o tempo vai dizer, né? Mas por esses primeiros elogios, por essas primeiras sinalizações, parece que ele tá realmente curtindo essa ideia de uma graphic novelização do universo DC nos cinemas, nos games e tal. E cá entre nós, é uma opção inteligente por parte da DC, porque afinal a Marvel já ocupou todo um nicho, portanto a DC precisa trazer algum diferencial. Portanto, não estranhemos termos produções concomitantes com diferentes atores para Batman, diferentes atores para Superman, coisas desse tipo. A sinalização me parece de que vai ser cada vez mais comum esse tipo de coisa. Então sim, até mesmo o Snyderverse pode voltar. Seja como for, a Marvel e a DC, atualizando estratégias que já eram utilizadas nos quadrinhos décadas atrás, elas vão também, de alguma maneira, atualizar problemas que já são bastante conhecidos da galera que lê gibi. Esses problemas certamente são bastante perceptíveis aí da galera que é dona da grana. Mas é legal a gente trazer aqui pra nós essa conversa, né? Porque eu só vejo aí o pessoal jogando confete pra cima e não pensando criticamente sobre as coisas. Primeiro pro lado da Marvel, vamos ver aí o que tem de problema. Ora, me parece já bastante óbvio e foi o que aconteceu nos quadrinhos nos anos 80 e 90, que é o fato de termos uma cronologia que é praticamente impossível de você entender o que está acontecendo. A partir dos anos 80, 90, nos 2000, começou a ter uma porrada de super eventos no mundo dos quadrinhos de super-herói, que era uma tentativa de organizar e simplificar a cronologia. E isso era feito por objetivos simplesmente mercadológicos, porque o público não conseguia mais penetrar nesse universo. Algumas cronologias são até relativamente simples, como por exemplo no caso do Batman. Mas cara, X-Men tu só consegue penetrar com britadeira, e olhe lá. É muito difícil para um cara que nunca pegou um gibi desses personagens, dar um pulo na banca e começar a ler do nada. Ele não vai entender absolutamente porra nenhuma, é muito difícil. São títulos que se relacionam com outros títulos, é uma história pregressa enorme, tudo é muito imbricado, tudo é muito interrelacionado, e os filmes da Marvel estão indo nessa direção, ok? Dá pra ver que eles ainda estão tendo um certo cuidado de ser um espetáculo que se vale por si só, mesmo que você não tenha visto os filmes anteriores. Mas os filmes da Marvel vêm cada vez mais carregados de um sentimento de que se você não assistiu as trocentas produções anteriores, você tá perdendo muita coisa. E o público, quando tem a sensação de que tá vendo uma coisa pela metade, às vezes preferem nem mais ver. Eu falo por mim, tá? Eu fui ver Doutor Estranho no cinema fissurado. Esse Doutor Estranho 2, eu não tô nem um pouco a fim de ver. E olha que é de um personagem que eu gosto, de um diretor que eu gosto. Mas tá dialogando com o último Homem-Aranha que eu não vi, tá dialogando com as séries que eu nem sei quais séries e eu também não tô a fim de ver. Ou seja, tá conversando com um monte de outras produções que eu não tô a fim de assistir. E daí eu fico com a sensação de, ok, isso não é mais pra mim. Ah, mas isso é só tu, Alexandre, tu é um chato do cacete. Bem, vocês aí Marvetes aguardem, o tempo que vai dizer como é que as coisas vão se dar. Agora, nos quadrinhos aconteceu exatamente isso, não foi? Inclusive, cabe dizer pro nerdola que sempre enche o saco essas questões dizendo assim, ah, meu Deus, meus super-heróis agora estão gays, estão bi, estão trans, ah meu Deus. Cabe dizer que isso hoje acontece justamente porque lá atrás ficaram insistindo tanto nessas coisas de cronologia, piriri, pororó, que eles perderam toda uma geração. O quadrinho de super-herói não se renovou. Daí hoje há um desespero por parte das editoras de conseguirem dialogar com o público mais jovem. Eu sou já de uma geração que, por exemplo, eu tinha que comprar a revista Herói para entender o que estava acontecendo no universo do Batman para poder começar a ler um gibi do Batman. Para os mais velhos, só para contextualizar, a revista Herói era uma revista de matérias sobre o mundo dos super-heróis. Então, olha que loucura, você tem que ler um guia antes, você tem que ler um roteiro antes. E vejam, os filmes da Marvel estão entrando nessa toada, e existe toda uma indústria por trás disso, né? São esses youtubers que fazem essas thumbs aí de carinha de boca aberta, né? Qualquer coisa que a Marvel lança, eles ficam exaltados, qualquer trailer é, meu Deus do céu, eu preciso analisar por 3 horas essa porcaria. Aí quando sai o filme não pode falar spoiler, sendo que o filme é previsível do início ao fim. Na grande maioria dos filmes Marvel são filmes bem meia boca, e toda a construção do filme é feita por uma expectativa de cena pós-crédito, que é o gancho para um próximo filme, que também vai ser meia boca. Nota que, para além aqui das minhas implicâncias, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que a Marvel produziu uma espécie de fetiche pela continuidade. O prazer não está no que nós estamos assistindo, o prazer está no que vai vir. É um eterno gozo adiado, eterno gozo adiado. Ah, no próximo vai ser mais foda, no próximo vai ser melhor, no próximo 5 vai ser gostoso, delícia. Por que Vingadores 4 foi tão aclamado? Porque apesar das críticas que possa se fazer ao filme, ele foi honesto. Ali se tentou daí dar esse clímax, no tanto que é um filme que não tem cena pós-crédito, ali se tentou fechar alguma coisa. Só que a roda de dinheiro não pode parar,
e o estúdio precisa forçar a barra para ter mais e mais produções, é isso que a gente está assistindo no cinema. Então, para sintetizar todo o meu papo aqui sobre a Marvel, é o seguinte, essa estratégia, que é basicamente a que sobrou, é uma estratégia que também traz a reboque os problemas que a gente já assistiu no mundo dos quadrinhos, que é uma dependência enorme da cronologia. Algo que também move uma indústria, que é a indústria dos comentadores, hoje muito encarnada na figura dos youtubers, que ficam explicando para você os tantos easter eggs, tantas referências, parará, piriri, mas que faz com que cada vez o espetáculo pareça ser um espetáculo parcial e mais impenetrável do povão, ou seja, vai cada vez mais sendo um filme para especialistas, para entendidos. E a DC, com a sua gráfico novelização, ela está visando o futuro? Mais ou menos. A ideia de uma gráfica novelização ela é muito boa, muito melhor do que essa continuidade mega imbricada da Marvel. Ela tem muito mais chance de dar certo justamente porque não tem muitas amarras. Só que também está se repetindo aí um equívoco que aconteceu igualmente no mundo dos quadrinhos. Esse até é muito mais fácil de corrigir, mas alguém tem que estar atento a isso, que é uma hipervalorização de uma adultidade. Notem como esses últimos filmes, já dentro dessa proposta muito clara de uma graphic novelização, ou seja, Coringa, Batman, Esquadrão Suicida, o último, notem como todos esses filmes já são voltados para um público mais velho, ou seja, são filmes que desistiram do público mais jovem. Melhor dizendo, são filmes que desistiram das crianças. E isso também reproduz um equívoco histórico que aconteceu no mundo dos quadrinhos de super-herói, que era a ideia de que para fazer algo sério, consistente, precisava ser para um público mais adulto, e portanto aí você também tinha que apelar para isso, ou seja, botar sexo, botar violência, o que na verdade fazia com que nada era adulto, continuava sendo a mesma história de super-herói surrada de sempre, os mesmos estereótipos feitos por um guri de 12 anos, mas tinha muito sexo e tinha muita violência. Aí então, meu Deus, adultão. Veja, eu não reclamo de um filme do Batman com uma pegada mais adulta. Eu, por exemplo, adorei esse The Batman. Mas se a ideia é graphic novelizar os personagens, façam filmes também bastante infantis do Batman, com outro ator, com outro diretor, com outras pessoas envolvidas nesse projeto. Não precisa esperar acabar esse arco de histórias do Batman do Matt Reeves com Robert Pattinson. Não, ao mesmo tempo você pode fazer um arco de histórias de um Batman que é bem mais infantil, com um diretor que tem toda uma outra pegada. E talvez esses caras estejam pensando nisso. Eu acho que é bem provável que estejam, né? Só que a gente vê um certo apelo, inclusive assim na internet e tal, de que as coisas têm que ser um tanto adultonas. E repito, isso é um equívoco histórico que aconteceu ali nos anos 80 e 90. É bom nessas horas ser grisalho e careca, porque você lembra dessas coisas. A graphic novel foi um negócio que surgiu buscando uma certa legitimidade literária. Então o pessoal, achando que podia ser literatura, fazer quadrinhos como literatura, começou a só botar temas mais adultos nas graphic novels. Como se também não existisse literatura infantil, né, cara? Literatura infantil super rebuscada, super validada. Então, para deixar claro, para eu sintetizar, portanto, meu comentário em relação a DC, a questão nem é tanto o que eles estão fazendo, porque ainda é muito cedo para julgar, mas é muito mais sobre as nossas expectativas e sobre como a gente encara esse processo. Pensar uma graphic novelização é bom, mas não sejamos os adultões chatos. Não repitamos o erro lá de trás de entender que uma história, para ser fechada, para ter um universo consistente, precisa ser algo voltado só para um público mais velho. Dá para fazer um Batman mega autoral, mega criativo, inventivo, genial e ser extremamente infantil. Aliás, sinceramente, eu acho que anda faltando fazer exatamente isso com o Superman. Falta um baita filme do Superman pro criaredo. É o que tá faltando. Só que assim, ó, agora vem uma pá de cal nisso tudo que eu falei. Eu sinceramente não sei se vai adiantar absolutamente algo, tudo isso aqui que a gente está conversando, todas essas iniciativas aí por parte dessas empresas. Eu até acho que eles estão muito mais de olho, sinceramente, em game. Eles nem estão pensando tanto em filmes, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar no card, eu continuo com a minha profecia de que os filmes de super-herói estão num processo de decadência. Como assim? Pô, Homem-Aranha fez uma bilheteria enorme. Homem-Aranha é um filme que olha para trás e ele muito pouco sinaliza para frente. É óbvio que ele vai fazer uma baita bilheteria por toda a nostalgia que ele evoca, mas é uma arma de um tiro só, ou seja, você não consegue repetir isso. E reitero, se você só tem o passado pela frente, uma hora, meu amigo, você se esgota. Os filmes de super-herói cada vez mais estão se voltando para trás, trazendo Michael Keaton para ser Batman de novo, no caso do filme do Flash, resgatando alguma coisa do Snyderverso. Poxa, até mesmo o Professor Xavier dos antigos filmes dos X-Men, eles resgataram. Tudo está sendo feito olhando para o retrovisor. Basta você olhar para outros gêneros na história do cinema e você vai ver que isso é um processo de decadência. Isso não quer dizer que o gênero vai morrer, isso não quer dizer que não vai ter mais nenhum filme de super-herói, mas a tendência é que comece
tendência a ter menos filmes de super-heróis, menos filmes sejam super bilheterias, ou seja, o cinema de super-heróis se torna um cinema tipicamente de nicho e não mais de massa. Até no futuro mais longínquo isso voltar a ser moda, mas aí também a gente não sabe nem mais se vai existir cinema, aí é outro papo. O que importa é que nesse momento há sinais, fortes sinais, de que o público já está um tanto de saco cheio de super-heróis. O grande público. Não você. Você ainda gosta, provavelmente. Se você tá vendo esse vídeo é porque você gosta. Ou não. Ou você tá de saco cheio de super-heróis. Se você tá de saco cheio, comenta aí. Se você ainda quer ver mais filme, também comenta. Enfim, brigue. Ódio ocasiona engajamento, faz canais crescerem. Então isso é muito bom aqui pro Quadrinhos da Sarjeta. Isso foi muito horrível, né? Mas é isso, pessoal. Chega de filme de hominho. Viva os filmes de hominho. O que esperar da Marvel? O que esperar da DC? Qualquer coisa que a gente for dizer agora são especulações, mas as especulações muitas vezes se mostram bastante certeiras. No mais, fica o convite para que você nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!